perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, minha saudação a vocês que estão aqui presentes na nossa igreja catedral, Nossa Senhora Aparecida, em Tucumã. Uma saudação também àqueles que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa. Alguns acompanham ao vivo, outros depois, mas o importante é que esta palavra e o espírito desta celebração alcance todos os nossos ouvintes. Hoje também nós queremos, nesta Santa Missa, do primeiro domingo do mês de agosto, lembrar os ministros ordenados da Igreja. O mês de agosto é o mês vocacional e, portanto, cada domingo nós vamos refletir sobre uma vocação, rezar pelas dimensões das vocações que existem. Hoje nós queremos rezar pelos padres, pelos bispos, pelos diáconos, aqueles que receberam o sacramento da ordem, mas também nesta Santa Missa lembramos da pastoral da catequese que anima e que nos ajuda bem a celebrar. Hoje nós ouvimos esta palavra que nos alcança com força e entusiasmo, porque a cada domingo é como se fosse temas Deus nos propõe por meio da liturgia para a nossa reflexão. Domingo passado nós meditávamos sobre a oração. Este domingo nós somos convidados a refletir sobre a riqueza e a humildade, de forma que a palavra de Deus vai nos ajudando por meio da reflexão a buscar o nosso processo de conversão e também o nosso processo de adesão à vontade de nosso Senhor. Queria manifestar a minha alegria de poder retornar aqui com vocês nesta Santa Missa, depois deste período de férias. Hoje nós vamos rezar pela alma das férias, porque já estão morrendo, Aproveitamos para agradecer a Deus por este tempo tão fecundo de descanso que Ele nos dá a graça de poder viver, e hoje podemos assim retomar as nossas atividades. Como eu falei a vocês, irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a refletir sobre esta questão da pobreza, da riqueza e da humildade. Nós nos encontramos aqui no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, e nos capítulos anteriores Jesus estava ensinando, estava diante de um momento de ensinamento e de, podemos dizer assim, de homilia para as pessoas, fazendo a pregação da palavra de Deus. E como em todo lugar, sempre tem aquelas pessoas que se levantam para fazer uma pergunta aleatória, fora de contexto e fora do assunto, E às vezes a gente até ri desses comportamentos, mas é bom a gente entender que esse tipo de pergunta, quando sai de maneira aleatória, é porque é o que inquieta o coração, e a oportunidade que elas têm geralmente é de estar ali para satisfazer o desejo da sabedoria. Então se levanta e pergunta. É alguém mais ou menos assim, que estava lá Jesus pregando para a multidão, e alguém levanta e diz assim: mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus não estava nem pregando sobre essas coisas, mas talvez aquela palavra de um jeito especial tocou o coração daquele homem, e ele se levanta e pede para Jesus uma solução, para que Jesus possa repartir com ele, possa repartir a herança do irmão, a herança que ele tem com o irmão. E a partir desta interpelação, Jesus coloca ali uma parábola. Mesmo Jesus se esquivando da responsabilidade, porque não era esta a missão dele. Jesus não está ali para resolver os problemas financeiros de ninguém. E ele diz assim: homem, quem me encarregou para julgar isto, Mas aproveita a oportunidade e fala da parábola do homem rico. E diz que o homem rico
deu uma grande colheita na sua produção, ele preocupado o que ia fazer, tinha celeiros pequenos, mandou destruir estes celeiros, construiu outros maiores, e ali estava diante dos seus questionamentos, e como eu vou guardar toda a minha produção. Mas ao mesmo tempo, Jesus mostra que, apesar de ser rico de dinheiro e de produtos, mas era pobre de paz, de tranquilidade, vivia como um desesperado. Mas ao mesmo tempo era alguém que, digamos assim, pensou consigo mesmo que nada mais valia a pena do que aquilo que tinha. Bom, por isso agora come, bebe, descansa, curte, aproveita. Ou seja, o descaso, seja por Deus e seja por quem precisa, porque é alguém que está preocupado e ao mesmo tempo satisfeito consigo mesmo. Por isso que a expressão que este homem na parábola usa é justamente em primeira pessoa, né? Sempre eu. E aí nós vamos ver que em torno da preocupação deste homem gira um sentimento de egoísmo. Eu trouxe aqui para partilhar com vocês uma homilia de São Basílio. Ele era padre, se tornou monge e depois chegou a ser bispo, e ele é doutor da igreja. E o tema da homilia dele é ser rico aos olhos de Deus. Eu vou logo dizer para vocês, é pesada, viu? É pesada, mas é muito bonita da gente refletir. Ele começa dizendo assim, sobre esta parábola que nós ouvimos: o homem rico se pergunta, o que hei de fazer? Aonde eu irei comer? Porque tem tantos lugares que pode ir. O que roupa hoje eu vou vestir? Eis o que diz este rico. Apesar de ser muito rico, ele faz pergunta de pobre. O seu coração sofre, a inquietação devora, porque aquilo que era motivo de regozijo tornou-se motivo de ser avarento. O fato de todos os seus celeiros estarem cheios não é para ele mais motivo de felicidade, porque agora a preocupação o atormenta dolorosamente, e a sua alma, que tem excesso de riqueza, transborda em preocupação por causa dos celeiros. Considera homem, quem te acumulou com a sua generosidade? Reflete um pouco sobre ti mesmo. Quem és tu? O que é que te foi confiado? De quem recebestes este cargo? Por que fostes tu escolhido de preferência e não outros? O Deus de bondade fez de ti seu administrador. Tu és responsável pelos teus companheiros de trabalho. Não penses que tudo foi preparado só para ti. Dispõe dos bens que possuis como se eles pertencessem aos outros. O prazer que eles te proporcionam dura pouco. Em breve eles te vão escapar e desaparecer, mas ser-te-ão perdidas contas rigorosas. Ora, tu guardas tudo, tens portas e fechaduras aferrolhadas, e embora tenhas tudo muito bem fechado, a ansiedade te impede de dormir. O que hei de fazer? Havia uma resposta pronta. Enchei as almas dos famintos, abrirei os meus celeiros e convidarei todos os que têm necessidades. Fareis ouvir uma palavra generosa. Vós todos que tendes fomes, vinde a mim, tomai a vossa parte dos dons concedidos por Deus, cada qual segundo as suas necessidades. Ele continua dizendo assim: ricos, imitem a terra. Ó homem, produz frutos à tua semelhança. Não sejas pior do que as criaturas inanimadas.
A terra produz fruto não para seu proveito próprio, antes para a sustentação, ou seja, produz fruto para outros. Como o trigo lançado à terra transforma-se em lucro para aqueles que semeou, assim o pão dado ao faminto te renderá a seu tempo lucro abundante. Muito melhor um homem bom do que um homem de grandes riquezas. Se o rico diz se o rico diz que os bens vêm do acaso, é ímpio, e não reconhece o Criador, e nem dando graças ao Senhor. Se ao invés admite que os bens que tem vêm de Deus, então por que não ser caridoso? Porque alguns são ricos, e porque alguns são ricos e os outros são tão pobres? Talvez essa é uma pergunta que a gente se questiona tanto, né? Por que alguns são tão ricos? Por que na África tem tanto pobre? Por que na Europa tem tantos ricos? Por que no Brasil as periferias são tão pobres e outros são tão ricos? São Basílio responde: os ricos, para receber a recompensa da bondade da fiel administração. Ou seja, os ricos serão salvos à medida que serem bons administradores dos bens que receberam de Deus. E os pobres, eles receberão o magnífico prêmio da paciência, para exercer a paciência em esperar a bondade dos ricos. Esta é a conclusão que São Basílio nos ajuda a ter a respeito deste evangelho. A necessidade dos bens que reconhecemos que vêm de Deus, a ser exercido em partilha com os outros por meio da caridade. É bom a gente entender, irmãos, que a riqueza que nós ouvimos no evangelho está justamente naquilo que nós cantamos como antífona da aclamação: felizes os humildes de espírito. Então, a humildade e a riqueza está dentro do espírito e do coração de cada um. Pode ser que tenha pobre que seja avarento, ganancioso, e pode ser que tenha um rico generoso e bondoso. Então, o que torna o coração de um homem que agrada a Deus, o que torna um homem rico, é aquele que se coloca diante de Deus e sabe que tudo que vem provém dele e, portanto, deseja exercer o dom da caridade. Hoje nós queremos ouvir esta palavra e que Deus nos ajude a experimentar a riqueza que dele provém, sabendo que tudo o que nós temos é graça dele. A riqueza não desagrada a Deus, mas a cobiça e a ambição sim. Portanto, quem tem muito, quem é rico de muitos bens, corre o risco, não quer dizer que corre o risco de ser mais avarento do que o pobre, porque a riqueza, ela ocupa um lugar de divindade no coração do homem ambicioso, se torna o seu Deus. A riqueza, os bens, leva a uma satisfação plena, como nós ouvimos aqui no Evangelho, né? Ele poderá dizer a si mesmo: meu caro, tu tens uma reserva, come, descansa, bebe, aproveita. Alguém que se satisfaz nas coisas materiais, torna-se dos bens o seu Deus. E é isso que Jesus hoje nos ajuda a compreender. E a maneira da gente vencer o egoísmo, e a maneira que a gente tem de vencer a ganância e o desejo do poder, vem pela caridade. Pela caridade. Não é pelo que eu tenho, mas é pela capacidade que eu sou, que eu tenho de ser para a necessidade dos outros. Nós não podemos correr o risco de pensar que o Evangelho nos propõe um comunismo, né? De uma maneira, sei lá, numa utopia igualitária, que todo mundo deveria viver igual, só que para colocar todo mundo em ordem, na igualdade, tem sempre alguém que mandar. Ou seja, por isso que o comunismo ele é problemático, porque sempre tem alguém que tem que ter autoridade para administrar os outros que têm que viver na igualdade. E a igualdade sempre gera
por meio dessa maneira de sistema, uma pobreza, uma miséria. Própria disso nós vamos ver nos países que trabalham com esse sistema do comunismo. Também nós não podemos viver um capitalismo exagerado, porque que visa só o lucro, lucro, lucro. Isso também, quando a gente traz, uma consciência de que eu tenho que lucrar, porque eu tenho necessidade de ter, eu exploro o outro. Então, dentre dessas duas realidades, Jesus tem um remédio para nos dar: sempre a caridade. Se eu tenho muito, eu preciso ajudar quem não tem nada. Se eu tenho pouco, eu tenho que ter paciência com aqueles que podem me ajudar. É isto que nós ouvimos como proposta do Evangelho, que nós possamos hoje fazer um exame de consciência diante de 2 pontos da nossa vida. Primeiro, do que eu tenho. Segundo, mais importante do que este, do que eu sou. O que eu tenho colabora para aquilo, para a consciência do que eu sou. Em primeiro lugar, o que eu tenho deve ter a consciência do que eu sou, é porque Deus me deu e, portanto, apesar de usufruir, eu não posso ser apegado. Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a compreender o mistério do dom da caridade e da humildade, porque na simplicidade do Espírito, como nos propõe a antífona hoje da proclamação do Evangelho, nós possamos alcançar o reino do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.